Capítulo 511. Você se passa por pai. Assim como todo efeito tem uma causa, toda conclusão também tem suas próprias razões. Roel ficou animado quando viu seus ancestrais distantes de mais de 1000 anos atrás através dos olhos da morte inundante, mas não conseguia aceitar a conclusão a que Kaldor-Ardi havia chegado, especialmente quando ela surgiu do nada. Ele imaginou que a morte inundante provavelmente estava selada em uma pedra preciosa naquele segmento de suas memórias, semelhante ao ovo de Tempest Caler. O selo limitou muito as informações que ele poderia coletar de seus arredores, o que, por sua vez, também limitou o que ele poderia aprender com ele. Para ser justo, ele concordou em grande parte com a conclusão de Kaldor. Embora ele não tivesse uma ideia clara de quão poderosa era a deusa mãe, as 6 calamidades eram um vislumbre de seu poder. A queda de inúmeras civilizações ao longo da história mostrou que era quase impossível conter as 6 calamidades, muito menos a deusa mãe. Em primeiro lugar, os mortais não nasceram com força para se opor aos deuses, para não mencionar um ser que transcendia os deuses. Qualquer um com qualquer aparência de bom senso não teria feito um inimigo da deusa mãe. Infelizmente, essa já era uma opção nula para Roel. Ele eliminou 3 das 6 calamidades e assimilou-as como suas pedras da coroa, tornando impossível para eles se reconciliarem. A deusa mãe desnudou sua hostilidade em relação a ele em várias ocasiões, sugerindo que ele já estava em sua lista de alvos. Além disso, de acordo com a profecia feita pela aliança tripartite, o despertar da deusa mãe e Salvador destruiria o mundo inteiro. Esse era um resultado que eles tinham que evitar a todo custo. Dito isto, Roel tinha algumas dúvidas sobre o que o colecionador Kaldor-Ardi disse. Kaldor cruzou o caminho das 6 calamidades em várias ocasiões, assim como Roel, mas a diferença entre eles estava no fato de que Kaldor tinha a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo atrás dele. Não valia nada que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo fosse uma organização extremamente poderosa na Segunda Época, empunhando uma tremenda quantidade de recursos. Foi até capaz de reforçar o sonho do caos para selar o Salvador, embora com o sacrifício de Astrid. Isso fez Roel se perguntar o que poderia ter levado Kaldor a chegar à conclusão que ele fez. Sua intuição lhe disse que a resposta para a pergunta mudaria como ele olhava para a deusa mãe e as 6 calamidades, mas era uma pena que ele não tivesse recebido o alívio de uma resposta conveniente. Kaldor não elaborou isso até o fim, ou pode ser mais exato dizer que a morte inundante não tinha lembranças disso. Isso foi decepcionante para Roel, mas mesmo assim ele foi capaz de fazer suas próprias conjecturas. Olhando para a carrancuda Charlotte, ele colocou as mãos em torno de sua xícara de chá quente e compartilhou seus pensamentos. A primeira possibilidade é que é impossível para nós enfrentar a deusa mãe, provavelmente devido à grande lacuna em nossas forças. A deusa mãe era uma existência dominante que governava tudo na Era Antiga, elevando-se acima dos deuses. É duvidoso que Origin Level 1 Race Sovereigns tenha alguma chance contra ela. Isso é plausível. E quanto à segunda possibilidade? Disse Charlotte. A segunda possibilidade é que pode haver uma razão convincente para não irmos contra a deusa mãe. Charlotte ficou perplexa ao ouvir a segunda conjectura de Roel. Ela passou um breve momento pensando antes de fazer suas próprias perguntas. Querida, você mesma não disse que um conflito com a deusa mãe é inevitável? Se suas deduções anteriores forem verdadeiras, o resto das 6 calamidades estará constantemente após nossas vidas, independentemente de nossa vontade. Nunca foi nossa escolha aceitar ou não essa luta. De fato, é por isso que também estou confuso com as palavras de Kaldor, mas agora que penso nisso, não ir contra a deusa mãe não significa necessariamente ter uma relação amigável com ela. Roel murmurou contemplativamente. Você está dizendo que é possível que 2 partes hostis se unam de má vontade para lidar com um inimigo comum, como digamos o Salvador. Essas palavras fizeram Charlotte pensar profundamente. Era verdade que Roel e as 6 calamidades tinham profundos rancores entre eles, tendo lutado em várias ocasiões, mas do ponto de vista histórico, aquele por quem os Ascartes nutriam maior inimizade era o Salvador. O cérebro por trás da queda de Ardis na Segunda Época não era outro senão os adoradores do Salvador. Até hoje, os Falens ainda estavam de olho nos Ascartes, mantendo-os sob controle enquanto aguardavam a chave final de que precisavam para liberar o selo do Salvador. Pensar nisso deixou Roel desanimado. Ele ainda podia se lembrar de quão poderoso e rico Ardis tinha sido, baseado no que ele tinha visto nas memórias de Veronica Ardi. No entanto, tudo desapareceu como se fossem castelos de areia antes das marés do tempo. Tudo o que restava no outrora glorioso clã criador de reis era apenas Carter e ele.
Mesmo da perspectiva da humanidade como um todo, seu maior império e era mais próspera foram desvendados pelos adoradores do Salvador na segunda época. A humanidade atual era uma mera sombra de seu eu passado, ainda lutando para recuperar sua glória anterior. Além disso, com base no que Roel havia reunido até então, a invasão dos desviantes estava profundamente ligada ao despertar do Salvador. Essa era uma grande ameaça para a humanidade que estava em andamento há séculos e poderia levar à sua extinção. Mesmo que as 6 calamidades estivessem destinadas a desencadear um apocalipse, o Salvador definitivamente causou maior devastação à humanidade até este ponto. Se Roel tivesse que apontar o mal maior aqui, o Salvador estava definitivamente liderando a corrida. Sabemos com um alto grau de certeza que a Deusa Mãe e o Salvador são hostis um ao outro. Há registros disso nos arquivos, e os Ardes provavelmente sabiam sobre eles muito mais do que nós. Não importa o quão poderoso os Ardes fossem, não havia como eles lidarem com o Salvador e a Deusa Mãe simultaneamente. Pode ser uma boa estratégia para eles buscar uma aliança implícita com a Deusa Mãe e concentrar seus esforços em se livrar primeiro do Salvador mais perigoso, analisou Roel. Este foi o raciocínio mais persuasivo que ele conseguiu pensar além da primeira possibilidade, mas Charlotte discordou dele. Minhas desculpas, querida, mas não posso concordar com sua segunda conjectura. Charlotte, eu concordo que o Salvador representa uma ameaça maior para a humanidade no curto prazo, mas se olharmos para o longo prazo, as 6 calamidades são as que estão destruindo civilizações inteiras ao longo da história. Eles são a maior ameaça aqui, e as muitas civilizações destruídas na história podem testemunhar isso. Também não podemos ignorar a possibilidade de que a Deusa Mãe e o Salvador estejam se controlando aqui. Se você matar o Salvador, isso pode permitir que as 6 calamidades façam o que quiserem. Além disso, você mesmo disse, aqueles monstros antigos estão mirando em nosso filho. Charlotte respondeu com firmeza. Roel ficou em silêncio. Charlotte Sorofia, como sucessora da Sorofia Ouse e da Rosa Merchant Confederacy, foi uma das líderes da humanidade. Ela nutria profunda inimizade tanto com os desviantes quanto com o Salvador pelo sofrimento que eles haviam causado ao seu povo. Mas acima disso, ela era uma mulher e uma futura mãe. Nenhuma mãe no mundo poderia tolerar o mal que acontecesse com seu filho, e era o mesmo para ela também. Ela não iria dar um único passo para trás sobre este assunto. Independentemente de o Salvador e a Deusa Mãe estarem mantendo um ao outro sob controle ou não, ambos eram bombas relógio que precisavam ser tratadas o mais rápido possível antes que destruíssem a humanidade. Escusado será dizer que seria mais fácil lidar com um do que com 2, e a Deusa Mãe parecia ser o mal menor no momento. No entanto, enquanto as 6 calamidades representassem uma ameaça para seu filho, Charlotte veria a Deusa Mãe como um inimigo mortal que deveria ser eliminado o mais rápido possível. Essa divergência de pontos de vista significava que Roel teria que fazer uma escolha aqui. Capítulo 511-2. Você se passa por pai. 2. Ele olhou para Charlotte e viu o nervosismo em seu rosto. Suas mãos foram colocadas sobre seu ventre, quase como se ela estivesse tentando proteger seu futuro filho. A visão disso o deixou com um nó no fundo da garganta. Ele rapidamente acenou com a cabeça e expressou sua concordância. Charlotte ficou surpresa ao ver isso. Querida, você não vai seguir o plano de seu antepassado? Eu nunca disse que ia realizar esse plano. Os planos devem ser adaptados às circunstâncias. Caldor foi provavelmente uma pessoa incrível por ter conseguido selar a morte inundante, mas isso não significa que seu plano seja infalível. Roel pousou a xícara de chá e agarrou as mãos de Charlotte antes de continuar. O clã Fazedor de Reis está em um estado muito diferente de antes. Seus dias de glória passaram há muito tempo, e eu sou seu único despertador na era atual. A humanidade também está longe da idade de ouro do antigo Império Austine. Não temos meios para lidar com a Deusa Mãe ou o Salvador, seja juntos ou individualmente. Além disso, não posso permitir que esses monstros antigos machuquem você, querido. A partir do momento em que as 6 calamidades colocaram os olhos em você, já estamos destinados a ser inimigos. Há também nosso filho a considerar. Roel acariciou a bochecha de Charlotte antes de se inclinar para beijá-la. O beijo a acalmou. Sentindo-se querida por Roel, um sorriso voltou ao seu rosto. Eu vou pelo menos te dar uma nota de aprovação como pai. Isso só vale uma nota de aprovação? Você é rigoroso. É claro. Mesmo que seja você, ainda vou ficar com raiva se você não cuidar do nosso filho. É mesmo, eu já posso ver nosso filho crescendo mimado sob o seu amor. Quem diz? Charlotte refutou rispidamente a observação de Roel, mas seu rosto ficou um pouco vermelho por culpa da consciência. Roel lançou-lhe um sorriso impotente antes de puxá-la para seus braços.
Os dois desfrutaram do calor e do batimento cardíaco um do outro por um longo tempo antes de se separarem lentamente. Roel pensou na conversa anterior que tiveram e de repente ficou curioso sobre algo. Ele se virou para Charlotte e perguntou, só por curiosidade, se eu tivesse insistido em ter uma aliança implícita com a deusa mãe para lutar contra o Salvador, o que você teria feito? Eu ignoraria você até que você mudasse de ideia. Você poderia? Vamos dormir em camas diferentes também? Provavelmente não quer dizer, já estamos juntos há tanto tempo. A pergunta repentina de Roel a pegou desprevenida. Charlotte desviou os olhos sem jeito enquanto se explicava. Embora eu estivesse com raiva de você, eu não quebraria nossa promessa. Seu corpo ainda não está em uma condição estável. Seria terrível se você sofresse uma recaída de qualquer uma de suas condições. Observando Charlotte, corada, tentar se explicar, agitada, Roel sentiu-se profundamente tocado. Agora que ele finalmente resolveu esse problema, a exaustão que ele acumulou ao navegar pelas memórias de Flooding Death durante a noite finalmente se instalou. Querida, você está cansada? Um pouco. Vamos dormir. Ficar acordado durante a noite ainda é demais para nossos corpos suportarem. Charlotte notou Roel esfregando os olhos e propôs passar a noite. Com as mãos entrelaçadas, os dois foram para o quarto e se deitaram nos braços um do outro. Roel deu-lhe um leve beijo na testa antes que a fadiga finalmente o vencesse. Não demorou muito para ele adormecer profundamente. Charlotte ouviu sua respiração rítmica e absorveu seu calor. As preocupações que a estavam sobrecarregando durante toda a noite pareciam ter se dissipado no nada. Com o coração leve, ela rapidamente se afastou para a terra dos sonhos também. Desde que Roel assimilou os restos da morte inundante, a concentração de maldições na bacia de Golad despencou significativamente. Esta foi uma notícia alegre para os estudiosos rosaianos. A alta concentração de maldições acumuladas aqui e sua propagação gradual para terras próximas preocuparam profundamente os estudiosos rosaianos. Eles tentaram organizar operações de limpeza, mas não foram muito eficazes. Mesmo quando a morte inundante estava morta, suas maldições mantinham um nível inacreditavelmente alto de imunidade a feitiços. A única coisa que funcionou foi Jewel Magic lançado por um transcendente que possui a High Elf Bloodline, mas nem é preciso dizer que as Sorófias não poderiam limpar essa gigantesca massa de maldições sozinhas. Ignorá-lo também estava fora de opção devido à natureza traiçoeira das maldições do Flooding Death. É certo que a bacia de Golad não fazia parte do território de Rosa, e os rosaianos não eram tão dedicados a proteger o ambiente natural da degradação. O que realmente os deixava ansiosos era o rio próximo que descia para os campos agrícolas de Rosa. Se as maldições da morte inundante se infiltrarem na água subterrânea, ela pode fluir direto para os campos de Rosa. Isso teria causado uma enorme catástrofe, pois mesmo o menor vestígio das maldições teria sido fatal para um mortal comum. As Sorófias nunca seriam capazes de tolerar que algo assim acontecesse. Foi realmente uma sorte que as maldições começaram a se dissipar desde a intervenção de Roel. O que aconteceu depois desconcertou os estudiosos. Apenas uma noite depois que a concentração das maldições começou a despencar, eles receberam uma ordem para se retirarem da bacia de Golad. Alguns dos estudiosos manifestaram sua oposição, insistindo que deveriam ficar de olho na situação para que a situação não piorasse sem que eles percebessem. No entanto, Roel foi firme sobre o assunto. Ele ignorou os protestos dos estudiosos e ordenou que o Diamond Rivier voltasse imediatamente para Rosa. Ele sabia que as maldições não seriam capazes de continuar se espalhando depois que ele tivesse assimilado os restos mortais da morte inundante e não adiantava limpar uma terra da morte, embora o mais importante fossem as considerações de segurança aqui. Ser contemplado pela deusa mãe não era brincadeira. Roel tinha a sensação de que as 6 calamidades entrariam em ação em breve, embora não tivesse uma forte evidência por trás de por que pensava assim. Ele teve que permanecer aqui anteriormente para assimilar a Pedra da Coroa, mas agora que ele havia realizado o que se propôs a fazer, ele não queria ficar aqui nem por um segundo a mais. Além da ameaça das 6 calamidades, a convocação dos santos também apareceu durante a batalha com a morte inundante e lutou com os soldados rosaianos. Diante disso, a Confederação Comerciante Rosa acabava de lançar uma campanha total contra a convocação dos santos, e dizia-se que já havia alcançado algum sucesso nos últimos dias. Até os coelhos morderiam de volta quando forçados a um canto. Não havia como dizer o que os cultistas do mal fariam quando estivessem encurralados. De qualquer forma, Roel não tinha tempo livre e atenção para lidar com eles, então parecia imprudente que eles ficassem na área.
Kurt e os outros de Rose of Dawn, que vieram como reforço na batalha anterior, já haviam saído com uma amostra das maldições de Flooding Death depois de confirmarem que Roel estava fora de perigo. Graças a isso, Roel e Charlotte puderam desfrutar de sua paz nos últimos dias, e não houve necessidade de despedidas problemáticas. Com isso, o Diamond Riviere finalmente embarcou em sua jornada de volta para casa. Ao longo do caminho, Roel e Charlotte continuaram recebendo tratamento da equipe médica. Roel ficou significativamente mais forte depois de absorver a Pedra da Coroa, atingindo o pico do nível de origem 3. A reposição de sua mana também reforçou seu corpo físico, reduzindo a fragilidade que sofria de sua severa perda de sangue. Charlotte estava particularmente em êxtase com sua recuperação, pois significava a restauração de sua janela com seus deuses antigos, mais notavelmente, Peitra. Ela finalmente entendeu o quão difícil era para alguém de sua constituição ter um filho depois de muitas tentativas, e a bênção de Peitra foi o maior raio de esperança para ela. Roel também estava entusiasmado com o retorno de seus deuses antigos, embora aquele que ele mais queria conhecer fosse outra pessoa. Roel sentou-se em uma cadeira perto da janela do quarto e olhou para o céu noturno lá fora. Em suas mãos estava uma linda mulher de cabelos ruivos com um corpo corado, deitada adormecida contra seu peito. A sala atrás deles estava uma bagunça total. Olhando para a exausta, mas satisfeita Charlotte, Roel pegou o vazio Love's God Kiss e exalou profundamente. Ele silenciosamente agradeceu ao sistema em seu coração. A frequência de suas relações sexuais havia se tornado muito maior nos últimos dias, especialmente porque eles já estavam retornando às suas respectivas posições. Charlotte tinha muito trabalho a fazer depois de voltar para Rosa, então ela não teria mais tanto tempo livre. Mais importante, eles não seriam capazes de dividir a mesma cama uma vez que estivessem de volta a Rosa. Há anciãos em casa. É muito embaraçoso dividir um quarto, Charlotte disse com o rosto avermelhado. Embora Roel já tivesse pedido casamento a Charlotte, eles não haviam passado pelas formalidades apropriadas. Seria uma violação de etiqueta para eles compartilharem uma cama neste momento, especialmente com tantos anciãos ao seu redor. Foi sob o pretexto de Roel cuidar dela que eles dividiram uma cama anteriormente, então não parecia certo para eles continuarem o arranjo agora que o motivo não era mais válido. Roel entendeu de onde Charlotte estava vindo e relutantemente admitiu isso. O conhecimento de que eles teriam que se separar temporariamente fez com que seu amor se tornasse ainda mais intenso e frequente. Na verdade, Roel não estava em boas condições para isso, pois ainda não havia se recuperado de sua perda de sangue, mas felizmente conseguiu manter sua posição dominante graças à ajuda de Love God's Kiss. Claro, ele teve que pagar uma boa quantia por Love's God Kiss, mas ele achou que valeu a pena. Enquanto acariciava o cabelo ruivo de Charlotte, seus lábios se curvaram em um sorriso afetuoso ao se lembrar da conversa que teve com Charlotte um tempo atrás. Depois de assimilar a Pedra da Coroa, Roel conversou com Charlotte sobre a visão de seus ancestrais sobre a deusa mãe, e os dois chegaram a discutir sobre isso. No entanto, essa não foi a única coisa que ele viu nas memórias de Flooding Death. Astrid não era a única visitante da casa de Caldor. Muitas outras pessoas o visitaram antes dela. A maioria deles parecia ser descendente de outras raças da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Dentre eles, houve um que se destacou em Flooding Death. Era uma mulher de cabelos negros e olhos dourados, traços que sugeriam que ela era da linhagem principal dos Ardes. Suas roupas, que eram ainda mais opulentas que as de Astrid, sugeriam sua alta posição no clã. Infelizmente, sua conversa com Caldor foi em grande parte borrada, impedindo Roel de descobrir sua identidade. No entanto, pelos fragmentos que ouviu, Roel podia dizer que eles estavam discutindo algo relacionado ao Salvador. Esse era um tópico pelo qual ele também estava profundamente interessado, então prestou muita atenção na esperança de obter algumas informações importantes. Mal esperava ouvir um nome familiar de suas bocas. Grandar.